Boa tarde, mamães, boa tarde, papais. Esse verão todo aí, ó, maravilha. Como é que vocês estão? E aí, Pati? Bem-vindos, bem-vindas a nossas lives de verão agora. Essas 2 semanas estamos fazendo em horários diferentes do que a gente fazia antes. Verãozão aqui na maior parte do Brasil, tá bem quente, calor, chuva, sol. Tem umas pacientes minhas aí sofrendo de frio porque moram no hemisfério norte, né? Letícia, mamãe do Isaac, tá lá pela Suécia morrendo de frio, já me mandou umas fotos de assustar. A Marcinha também, que mora na Bélgica, o pessoal tá no frião lá, e a gente aqui só na praia, no calor. Como é que tá aí o dezembro de vocês? Como é que foram de Natal? Quais são as perspectivas aí pro ano novo? Vamos entrando. Já, eu aqui de óculos estilo, só pra dar um clima praieiro, uma aguinha pra hidratar. Vamos entrando. Olá, meninas. Hoje a gente vai falar de viagem, rotina e viagem, né? Viagem, rotina. Se você não estiver atenta a alguns detalhes que podem parecer pequenos, uma viagem pode o quê? Bum, acabar com a rotina do bebê. Então a gente vai dar algumas dicas, orientar algumas coisas que a gente pode fazer para dar uma melhorada nesse descanso merecido aí de final de ano. Às vezes a pessoa quer mudar de áreas, quer ir para uma casa de praia, ou quer ir para visitar os parentes e fica às vezes com medo, né? Sem saber se deve ir, se não deve ir, o que deve fazer. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, médica pediatra, criadora do método Nana Neném, que ensina, prepara mamães como você aí para fazer os seus filhos dormir a noite toda. Oi, Silvia! Nossas lives estão semana passada e essa semana próxima a gente vai ver se vai continuar ou não, vai depender. Mas a gente avisa vocês. Segundas-feiras às 15 horas, como essa aqui. Oi, Tati, linda! Agora às 15 horas, então. Quartas-feiras às 10 horas, nossa live de perguntas e respostas ao vivo aqui. Semana passada foi super legal, a gente chamou mamães ao vivo, falamos sobre pesadelo, falamos sobre cólica, foi super legal. E quinta também, às 15 horas. Essa live de quinta-feira agora vai ser uma live surpresa. A gente não vai colocar o tema no feed, né? Não vai fazer propaganda do tema, mas vai ter a live no dia 31. Eu não falho, eu faço, fiz no Natal, compromisso é compromisso. Então, nem que seja mais curta, para dar tempo de vocês se organizarem para os festejos aí, ou as comemorações de final de ano, mas a gente vai ter nosso encontro, tá? Então, falar um pouquinho, quero saber de vocês também antes. Como é que vocês estão? Estão de férias, não estão? Estão cuidando do bebê em casa? Estão pretendendo viajar? Ou já viajaram, estão na casa de familiares? Vão me contando aí, vão compartilhando com a gente o que vocês estão fazendo agora no final do ano. Viajaram no Natal e no Ano Novo, não? Vão sair agora de casa? E quem é mamãe, principalmente mamãe de primeira viagem, sempre tem essa dúvida, né? Ai, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Com um bebezinho pequeno. Muitas pacientes minhas me mandam até um WhatsApp pedindo algum conselho. Assim, doutora, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Meu bebê é muito pequeno, o que eu posso fazer? Olha a Silvia aqui falando. Você é maravilhosa, doutora. Obrigada, Silvia. Aproveite todas as orientações. Tem uma bebê de 2 meses e acorda uma vez só à noite. Que legal, muito bem. Cuidando da minha bebê em casa. Nada de sair de casa agora. Muito bem, é uma opção. Eu também era muito Caxias, assim, minha filha nasceu no final de novembro. Finalzinho de novembro, um mês antes do Natal, Ano Novo, né? Esses festejos. Então, nem pensar, né? Eu sempre pensava assim, só vou conseguir sair com ela, viajar, fazer alguma coisa nessa época só no ano que vem. E tudo bem. Quando a gente se propõe, né, a ser mãe, quando a gente é mãe, a gente tem que priorizar o que é melhor para a nossa família, para os nossos bebês, principalmente quando eles são novinhos. Então, eu não acho nem que seja um sacrifício, eu acho que seja uma questão de escolha, como é tudo nessa vida, né? Você vai priorizar, você vai escolher o que é melhor para você ali naquele momento. Então, oi Aline, tudo bom? Fabiane. Só que gera muita dúvida. Às vezes, eu tenho uma aluna minha do Nana Neném, que é paciente minha também, que é a Keila.
E ela tava com o bebê dela, com problema de sono, a gente tava fazendo o acompanhamento. E tava indo tudo bem nos trilhos, né? E aí a gente já pega aquela autoconfiança, né? Já fica, opa, já melhorou, vamos lá. E aí ela levou o bebê, acho que não me lembro, o Miguel tinha 2 meses, 3 meses. Acho que o Miguel não tinha nem 3 meses. Ela levou pra festa de aniversário da sogra. Algo inocente, né? Uma festinha só um dia. Gente, foi bastante pra dar um tilt, bugou a criança de um jeito que a gente teve que começar tudo do zero. E eu disse a ela, olha, não saia da rotina. Quanto mais novinho é o bebê, mais difícil é voltar, né? Principalmente quando a gente está introduzindo aí essa rotina. Olha a Eliane falando. Em casa, meu bebê está indo para 4 meses e ele não dorme bem. De dia, uns 40 minutos, à noite acorda muito. Deve dormir total mínimo 6 horas diárias. Meu Deus, tá precisando de ajuda, Eliane. Corre no link da minha bio. Se inscreve no Nananeném. Amanhã já tem mentoria. Se inscrevendo hoje, amanhã você já conversa com você. Né? Olha que minha aluninha linda. Carinha. Amanhã tem mentoria, caris. Vamos ver aí como é que vocês estão. Quero todo mundo bem, com os bebês dormindo. Já tive uns feedbacks aqui ótimos aí dessa última turma. Vamos que vamos. 2001, ó, com sono. Como dizem minhas alunas, dignidade materna. Vamos lá. E a gente vai falar hoje um pouco, então, sobre a rotina estruturada, porém flexível, claro, ajustada, né, adaptada a cada realidade de cada bebê, de cada mamãe. A gente vai falar, qualquer tipo de viagem pode atrapalhar a rotina e o sono do bebê, qualquer coisa que você fizer, qualquer viagem. E o que fazer pra gente não voltar à estaca zero, igual algumas mamães que pediram socorro aí. Priscila, tudo bom? Então, pra gente falar de não alterar, como minimizar, né, essa alteração de rotina durante as viagens, a gente tem que lembrar que o que a gente fala aqui sempre, né, rotina é vida, rotina é vida. Você vê que eu tô aqui no Rio Grande do Norte, curtindo minhas merecidas férias com a minha família, e minha filha já é grande, né, já tem 8 anos, e mesmo assim, a gente tem, claro, que escapa mais da rotina, vai dormir mais tarde, mas dentro de algo que não é totalmente, jogou a toalha, né, chutou o pau da barraca 100%. Não, a gente consegue manter algumas coisas, né, alguns combinados, algumas coisas estruturadas. E quanto mais novo é o bebê, quanto mais nova é a criança, mais estruturado você tem que manter a rotina. Principalmente nos bebês abaixo de 1 aninho. Então, quando a gente fala de rotina, de implantar a rotina, a gente tem vários vídeos aqui no IGTV, no YouTube, nossos canais, sobre rotina. E quando implantar? Desde o primeiro dia do bebê em casa, né? Ou desde agora, desde já, né? A informação chegou, você implanta. E conhecer as suas necessidades como mãe, as necessidades da sua rotina, para ir encaixando, né, o seu bebê na sua rotina, na rotina da família, e não o contrário, como a maioria das pessoas acha que tem que ser. E conhecer o seu bebê, né, ter uma rotina estruturada, propicia você conhecer o seu bebê, propicia você ligar lá as anteninhas para qualquer coisa que saia do normal, e ajuda o seu bebê a diminuir a ansiedade, a ser um bebê mais tranquilo, a ele saber o que espera, saber o que esperar ali nos passos seguintes. E isso acalma o bebê, deixa o bebê mais tranquilo e deixa o bebê mais na mão da gente, né? É o que a gente fala de rotina, é vida, e serve para muita coisa, né? É saúde, e ajuda no sono, ajuda na amamentação, ajuda no descanso, ajuda em tudo. A Wanda falando, trabalhando remotamente. Sou de Minas Gerais, ao conterrânea, aqui calor e chove. Eita, com as mudanças de temperatura. Bebê gripou. Pois é. Chove, daqui a pouco faz sol, né? Não é legal pra ninguém. Então fica guardadinho aí. Quem foi chegando agora, quero saber de vocês. Onde vocês estão? Se estão passando férias em algum lugar fora de casa. Se estão viajando. Se viajaram com seus bebês. Se tem alguma experiência pra contar a respeito de sono, rotina, se mudou muito durante essa viagem, ou a viagem que vocês fizeram, tá planejando viajar agora no Réveillon, vão me falando aí. E aí, qualquer tipo de viagem, será que essa mãe pergunta? Eu recebi um WhatsApp, não sei se foi um WhatsApp, foi um direct hoje mesmo, de uma mãe perguntando assim, eu vou
Eu falei até pra ela vir assistir a live. Não sei se ela tá aqui. Se ela tiver, se manifeste. Acho que foi no... Se manifeste. Acho que foi no direct. Aí ela perguntou assim, eu vou viajar, uma viagem longa de ônibus com o meu bebê. Acho que de 5 meses, 4 meses, se eu não me engano. E aí, o que eu posso fazer? Eu digo, olha, não viaje, se você puder. Porque uma viagem longa de ônibus, né? Com coronavírus aí, ó, pipocando. Né? Com um bebê de 5 meses, é algo que não é muito, né? Só se não tiver jeito, né? Alguma coisa assim muito grave aconteceu nesse local para você ter que ir. O ideal é você preservar a saúde, né? A gente tem sempre que pensar em saúde e segurança em primeiro lugar. Às vezes parece uma coisa muito radical, mas não é. Aí, como eu falei, quanto mais novo é o bebê e quanto mais recentemente você começou a implantar a rotina e o ritual do sono, então era um bebê que não dormia, era um bebê que não dormia nem de dia nem de noite, era um bebê irritado, que tinha problemas de sono, você começou a ajustar a rotina dele, ou ele acabou de sair de um salto de desenvolvimento que atrapalhou muito a rotina dele, alguma coisa aconteceu, que essa rotina foi atrapalhada, ou esse bebê está começando a sedimentar essa nova percepção de rotina, de sono, e aí você pega e viaja. E viagem, gente, muda tudo, é como se o bebê... Ele se sente como se ele estivesse nascendo de novo em outro lugar. Porque imagina, ele saiu da barriga da mãe, assim, que era um ambiente controlado, escurinho, quentinho, gostosinho, pá, pra esse mundão. Tá começando a acostumar com a casa, com o quarto, com o cheirinho, com as pessoas que estão ali. Daqui a pouco você pega esse mesmo bebê e puf, pra outro lugar completamente diferente. Então, eles são muito sensíveis a mudanças. E quanto mais novos e quanto mais estão recentemente iniciando essa acomodação de rotina, ritual, essa percepção, né? Essa diminuição da ansiedade, essa melhora de sono, mais suscetível ele estará. Então, tudo pode atrapalhar. Na verdade, não é nem só viagem. Tudo pode atrapalhar esse bebê. Pode atrapalhar uma visita que fique mais tempo. Pode atrapalhar, como eu falei Oi, Gabi, minha aluna linda. Pode atrapalhar, como eu falei da Keila, uma festa que ela levou o bebê. Às vezes até uma festa dentro de casa, como foi no caso dela, na casa da sogra, que é vizinha. Mas muda completamente o status do bebê. O bebê estava ali se organizando. A Gabi também passou por isso agora, ela voltou a trabalhar. Gabi que entrou aqui, a Gabi sabe. E a bebê dela tava toda lindinha, né? Toda linda lá, dormindo, beleza. E, de repente, ficou com a avó, e a avó, né, começar... É diferente a pegada, né? E aí, ela nem saiu de casa, a bebê, mas só por ter um outro cuidador, acabou tirando ela do esquema dela, né, desviando ali um pouquinho da rotina, foi suficiente para criar o caos, né? Um bebê de 4 meses. Então, assim, a gente acha às vezes que pode achar que é muita escravidão. Ai, meu Deus, é muita escravidão eu ter que, né, implantar a rotina. Já demora dias, depois que eu consigo, não posso fazer nada. Né, Gabi? Tá falando aqui de você. Conta aí pra gente como é que tá. Eu sei que agora tá melhor, mas não foi uma quebra, né? De uma certa forma, uma quebra na rotina que a Ju estava acostumada. E aí, eu falo sempre para minhas pacientes ou para as minhas alunas que passam por isso. Digo assim, gente, ficar escrava da rotina por algumas semanas, alguns meses até, é difícil. É difícil. Você quer sair, quer fazer alguma coisa à noite, você não consegue. Mas ficar sem dormir, né, ter privação de sono, não conseguir se dedicar para o seu filho, para o seu marido, para a sua família por causa de privação de sono, adoecer por conta disso, também é difícil. Então, na vida, a gente tem que escolher o nosso difícil. É muito fácil você ceder a alguém, que bobagem, você tem filho pequeno, não sai para lugar nenhum. Eu saía com o meu, ia pra casamento, ia pra tudo que é lugar e nunca teve problemas. Os bebês são diferentes, as pessoas são diferentes. E aí aquela mesma pessoa
que fala isso não é a pessoa que vai ficar de madrugada acordando 1000 vezes porque o seu bebê voltou a estaca zero. Nem mesmo, às vezes, nem mesmo o pai que tá doido pra sair. Eu vamos lá no aniversário da minha mãe, vamos lá no aniversário da minha irmã, não tem nada, é rapidinho. Nunca é rapidinho, né? É só ali, não sei aonde. E aí, você que tá amamentando, sobra pra você. Keila tava falando de você. Você sentiu a orelha coçar ou arder? Tava falando de você, que você foi pro aniversário da tua sogra. E aí, Miguel bugou, não foi? E aí, teve que voltar tudo, né? Um passinho pra frente, 4 pra trás e pra frente de novo. Então, a mesma pessoa que faz pressão pra você ir pra festa ou pra você viajar, eu não... você pode vir, porque aqui vai ter um quarto pra vocês, ou aqui é tranquilo, ou aqui não sei o quê. Gente, não caiam nessa furada, porque sobra sempre é pra mãe. A Keila falando aí. Sobra sempre pra mãe, gente. Não tem pra onde correr, sobra pra gente mesmo. Então, assim, você é que tem que decidir. A Gabi falando, ó. Deu uma desestabilizada, mas já estamos retornando. Fui viajar no Natal, aí. E seguimos a mesma rotina. Levamos itens que utilizamos aqui na hora da soneca. E dormiu muito bem de dia e de noite. Olha só. Então, uma dica legal que a Gabi tá falando aí. O que a gente pode fazer? Então, se não tiver jeito, você quer viajar, a Gabi foi viajar, outras pessoas às vezes querem uma casa de praia, visitar os parentes e fica, poxa, já passamos um ano tão difícil, eu queria viajar, mudar de ares um pouco, né? Às vezes a mãe fica muito presa mesmo. Às vezes eu, pelo menos, trabalhava fora, então não saía, conversava com outras pessoas, dava uma arejada, voltava pra casa. Tem gente que tá ali 24 horas com o bebê, é meio enlouquecedor. Então, você quer mudar de área, você quer ter até uma ajuda, às vezes alguém que possa olhar seu bebê durante sua viagem. E é interessante você fazer algumas coisas para minimizar esse efeito, que geralmente existe, não tem jeito, vai dar uma degringolada aí na rotina, mas tem algumas coisas que você pode fazer para que seja menor, digamos, né, esse dano. Vamos diminuir os danos colaterais. A Gabi falando aí, porém no dia seguinte foi um caos para retorno em casa. Mesmo fazendo isso, né, Gabi? Então, assim, você tem que entender que é um preço que você vai pagar. Então, você tem que ir sabendo que não, eu pago esse preço de retornar, depois ter que retornar meio que do zero com rotina, mas eu preciso sair, eu preciso... Minha família precisa conhecer meu filho, porque na quarentena ninguém conseguiu ver ninguém. Eu tenho um motivo forte para viajar e, ok. E sabendo que você vai ter um esforço no retorno, né? Então, eu não quis pagar esse preço. Cada um faz... Então, assim, a primeira vez que a minha filha saiu de casa, a não ser que fosse para ir no pediatra ou... na casa da avó, especificamente, só. Foi com 5 meses e meio. Quase 6. Porque eu não tava afim de... Ela era tão estruturadinha, dormia a noite toda. Era um momento que eu conseguia respirar, eu conseguia relaxar, eu conseguia assistir uma série, eu conseguia estudar, eu conseguia me organizar. Que eu não tava afim de pagar pra ver, né, se aquilo ia me desorganizar. Nem que fosse por um dia. E a gente só viajou com ela. Ela tinha um ano e um mês quase. A primeira viagem dela, né, pra fora, assim, uma viagem grande, de avião, digamos assim. E mesmo assim foi cansativo, né? Eu não sei, as pessoas dão conta, não sei. A gente cansa muito mais quando a gente viaja com um bebê de colo do que se a gente estivesse em casa com alguém ajudando a gente. Então pensa bem se aquela viagem realmente vai te fazer melhor, vai te descansar, porque às vezes você aumenta o seu trabalho em prol de outras pessoas que já estão mais tranquilas do que você no dia a dia, e pensar mesmo, pesar mesmo se aquilo vai te trazer um benefício, pensar em você e no seu filho também. Não vai tirar muito da rotina, não vai ser um sacrificante depois desse retorno. Então pense realmente no que você quer e se você está disposta a pagar o preço de uma degringolada aí, uma desestabilizada na rotina. A Sara falando, minha bebê tem muito cabelo. Oh, que cabeludinha. Soa muito, chega a molhar. A cabecinha dela tá ficando com cheirinho de azedo.
você vai... Depende da idade, não sei qual idade ela tem. Com o shampoo indicado, não sei a idade dela. Aí, ó, 2 dias pra voltar ao normal. Até que 2 dias tá razoável, né, Gabi? Se a gente soubesse que seriam só 2 dias, até que dava pra encarar. Mas tem caso de você passar uma semana aí pra reverter, né, a falta de rotina, assim, é pesado, é puxado, você voltar tudo de novo, é desanimador. Então, vale você botar na balança ali, ó, vamos pesar, gente, vamos pesar exatamente, né, o que eu quero, se isso vai me trazer um benefício real, se isso vale a pena ou não. Quieto, facho, deixa crescer mais um pouquinho, eu vou ter a vida inteira pra passear, né, pra viajar, pra fazer tudo. Então, tipo, hoje em dia minha filha tá grande, eu tô aqui passeando, aí tá com os avós, daqui a pouco tá com a prima, daqui a pouco tá comigo. É outro esquema, então você vai ter tempo de qualidade com o seu filho, quando ele estiver um pouquinho maior. Então, será que eu preciso mesmo, né, só pra dizer que eu tô viajando? Será que realmente é necessário eu tirar o meu bebê da rotina, né? Como a gente falou no início, ficar meio escravo da rotina é difícil, mas também perder sono e voltar ao zero é difícil. Então, escolha o seu difícil, né, e fique com ele, porque é com a gente que, né, o negócio cai nos nossos ombros depois. Ninguém quer ficar de madrugada, né, no lugar. Todo mundo acha bonitinho viajar, brincar, nananã, mas na hora de dar o banho, de trocar a fralda, né, de dar mamar, de botar pra dormir, de acordar 1000 vezes, né, sobra pra gente mesmo. Aqui é o Élica, porque a gente também não precisa ficar dependente da criança também não, senão a gente não vive e vai se frustrando. Sim, então uma vez que a criança tá com a rotina dela, você consegue se fazer coisas pra você, né? E você consegue até... É mais fácil pra você descansar que você consiga alguém pra cuidar dessa criança dentro da casa de vocês. Uma avó, uma tia, uma dinda. Por 2 dias que seja, por um fim de semana que seja, você consiga passar com o filho mais velho que você tenha, com outros parentes, com seu marido, do que deslocar a família toda e o bebê também e acabar vocês voltando mais cansada da viagem do que deveria, né? Aí a Drica, ó, a Adriana, assim, pensei nisso tudo também, só fiz passeio longo depois de 1 ano, eu também. A Sara 3 meses, até 6 meses a gente só usa shampoozinho, sabãozinho mesmo, cabeça aos pés. Aí escolhe algum cheirosinho dessas marcas mais conhecidas de bebê, Johnson, Mustela, Granado, e pode usar. Oi! Então a gente tem que pesar muito isso, né? O custo-benefício, como a Drica falou. Pode ser que se ajuste rapidamente, pode ser que demore. E aí, caso não tenha jeito, né? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, escolher... eu quero viajar de qualquer jeito, mesmo que eu tenha que ficar 1 semana depois sem dormir, mas eu preciso, senão eu vou enlouquecer. Então tá. Aí você vai tentar escolher destinos cujas distâncias não sejam muito longas, sejam destinos mais curtos, né? Se for aéreos, voos curtos. Aqui evite até precisar ir no banheiro. Hoje em dia, né, com coronavírus, quanto menos você encostar nas coisas, melhor. Então, voos de 1 hora, 1h30 de distância, 2 no máximo, né? Que o fuso horário seja o mesmo. Então, voos para locais com fuso horário parecido. Mesmo que o fuso horário em si seja o mesmo, mas a gente sabe que cada região do Brasil escurece e amanhece em horários diferentes. E a gente tem uma diferença enorme entre o sul e lá o nordeste e norte do país. No Natal mesmo, meu marido, que é gaúcho, e ele é gaúcho lá do sul do Rio Grande do Sul ali, ele ligou para uns amigos dele, né, chamada de vídeo, e para desejar Feliz Natal e tal. E aí eu olhei assim, gente, sol atrás, sol. A gente tava aqui já no Natal de noite, aqui no Rio Grande do Norte, que escurece mais cedo do que Salvador. Salvador já achava um caos de tão cedo. Você não aproveita nem praia direito. Aqui, então, 5 horas da tarde, 6 horas tá o breu total, que você não enxerga nada. E ele ligando pra lá, era tipo umas 8 da noite, e sol atrás da galera. Gente, que saudade. Então, assim, isso mexe com o metabolismo, porque a gente sabe, quem me acompanha aqui, já viu minhas lives, já me acompanhou, sabe que
Luminosidade é uma das coisas que mais interfere no sono do bebê, mais interfere no ciclo circadiano, dia, noite, sono, vigília. Então, se você tá acostumada a viver num lugar onde amanhece, como é lá em Salvador, às 4h30 da manhã e escurece às 6 da tarde, e vai para um lugar que amanhece às 7 da manhã e escurece às 8 da noite, a coisa já começa a mudar, né, de figura. Então, procurar locais com, né, o clima parecido, destinos que tem o mesmo fuso horário, que escureça e amanheça mais ou menos no mesmo horário, para não atrapalhar esse horário, né, no retorno do bebê, nem durante o passeio, as férias, e nem o retorno do bebê. Principalmente fuso horário mesmo. Eu tenho muitos pacientes que são de outros países. Eu moro numa região onde tem muita indústria, indústrias multinacionais, então tem muita gente de fora. E querem visitar os parentes, né? Tem franceses, tem gente da Suécia, tem gente na Inglaterra, na Itália. E aí quer visitar, às vezes as pessoas querem viajar. E essa mudança de fuso horário, pra gente que é adulto, já é o caos. Às vezes você chega no lugar daqui que você consiga entender que dia e noite seu corpo consiga absorver aquele novo fuso. Leva 2, 3 dias. Imagine um bebê. Imagine um bebê que ainda não tem uma rotina estruturada ou que está em processo, em vias de sedimentar essa rotina. É o caos, né? Quando o bebê já está maior, então um bebê por volta de 1 ano de idade, com uma rotina bem estruturada, não aquele bebê de 1 ano que começou a rotina agora, mas um bebê de 1 ano que tem a rotininha dele há meses já, beleza, esse bebê ele consegue ir e voltar mais rapidamente, de uma forma menos traumática, para ele e para a mamãe. Mas um bebê muito novo, um bebê que iniciou a sua rotina há pouco tempo, isso é um tiro no pé. Você vai ser, meu Deus, você vai fazer e vai se arrepender, muito provavelmente. Então pense 2 vezes, coloque na balança, meça. Outras coisas que são importantes. Tentar manter os horários, né, durante a viagem. Horário de soneca, horário de alimentação. Ficar atenta para não se deixar levar pelas pessoas que estão ali na viagem. Ah, não tem nada não. Ah, vamos só ali rapidinho, não sei aonde. Ah, não sei o que, vai ser rápido, a gente leva você em casa depois. Ah, esse passeio você tem que ir. Porque isso vai tirando o seu bebê do rumo completamente. E aí de noite vira o caos. Então procure, você tem que entender que quanto mais novo é o seu bebê, mais restrições você vai ter durante a viagem. Você não vai poder fazer tudo que está proposto ali. Você não vai poder acompanhar todas as pessoas o tempo todo. Você precisa entender que quanto mais você mantiver aqueles horários que o seu bebê está acostumado em casa, melhor para ele e para você também. Pensar nisso. E alimentação também. Tanto a amamentação, como qual o bebê que já está na introdução alimentar, né? Já começou a introdução alimentar. Então, tentar manter os horários das refeições, tentar manter o mesmo tipo de alimento que ele come em casa, tentar já ver isso de antemão. Eu só vou para um local que tem acesso a esse tipo de alimento, as frutas, né, as verduras, que eu possa fazer o alimento para ele em casa, porque não tem como você ficar usando a papinha, mesmo que seja sem sal, enfim, sem conservante, por muito tempo, porque a textura é diferente, o cheiro é diferente, isso pode mudar a maneira, né, do seu bebê encarar a introdução alimentar de volta e também atrapalhar não só o sono, mas a rotina alimentar do seu bebê também. Aí a Drica falando, indo para a casa de parentes, você acaba incomodando de uma certa forma por conta dessa rotina. Porque às vezes as pessoas não entendem que acha que é frescura, né? Acha que você tá exagerando. Acha que, não tem nada não, isso é frescura, né? É besteira. E na verdade você entende que você passou, às vezes fez até um sacrifício para o seu bebê ficar com a rotina mais estruturada. E se você não seguir, vai sobrar para você. Tanto na questão alimentar, quanto na questão de sono, de descanso. E aí acaba que
sobra pra gente, é o que eu falo, é muito fácil as pessoas falarem, julgarem, criticarem, né? Igual aqueles memes que tem na internet. A fila de palpite é enorme, né? Não, você vai perder de vista lá a fila de palpiteiro. A fila para ajudar você tem 1 ou 2 pessoas, né? Então é bem isso aí. Você tem que entender que aquelas pessoas que estão palpitando não são as pessoas que vão estar ao seu lado ajudando quando seu bebê estiver sem comer direito, sem dormir direito, por conta de muita mudança nessa rotina. Então, vai viajar? Não tem jeito. Escolheu viajar? Então, de antemão, já investigue como é o local, se você vai poder manter a rotina alimentar, se você vai poder manter. Já conversa com as pessoas antes, para que quando você chegue no local, as pessoas já saibam esperar, né? Já saibam o que esperar. Já sei que ela me falou que viria somente se conseguisse manter tal e tal coisa, se pudesse fazer tal ou tal coisa. Porque quando você conversa antes, a pessoa já vai esperando. Realmente você falou, né, que ia fazer desse jeito, porque é a melhor forma para vocês e tal. A pessoa já vai esperando. Melhor do que você chegar no local e começar, não vou em tal lugar, não vou fazer tal passeio, não vou fazer tal coisa, tem que dar o almoço no horário. Dá peito, né? Você tá amamentando, dá o peito. Mas não é bem assim, o bebê já tá acostumado com o almocinho, já é um bebê que às vezes é difícil de comer, mesmo que seja no horário dele. Se você sair do horário, a coisa piora. Então, pense nisso. São poucos meses, pense nisso. Isso vai mudar, é só no primeiro ano de vida que a gente tem mais cuidado. Nos primeiros meses, primeiros 9, 10 meses, principalmente, né? Então, assim, são poucos meses de sacrifício, digamos assim. Não precisa nem ser um sacrifício, é uma organização mesmo. Para o resto da vida de felicidade, gente. Acho muito pouco, né? Se você for parar para pensar, é menos de 1 ano para você estruturar a vida do seu bebê. A alimentação, a rotina, o descanso, a atividade e depois você poder curtir. Você ser uma mãe que depois de 1 ano você vai conseguir curtir melhor esse bebê. É um bebê que tem uma rotina que ele vai e volta muito mais facilmente, porque já está sedimentada. Você percebe que você tem o seu bebê mais na mão quando você faz dessa forma, né? A Erika falando, faço tudo na hora. A papinha dela é feita na hora, ela tem adorado, comido com boca boa. Tá vendo? Aí você tá toda dedicada, né, Erika? Fazendo tudo ali, a comidinha fresca, a papinha gostosa, ela acostumada com aqueles alimentos. Aí você sai e vai para um lugar que não tem acesso a isso. Às vezes você vai ter que dar uma papinha industrializada por mais dias. E aí você corre o risco do seu bebê retroceder na alimentação. E a gente sabe que a alimentação e sono também andam bem juntinhos, né? E acaba que uma coisa interfere na outra e acaba todo mundo sendo prejudicado. Aí, como eu falei, as pessoas que estavam palpitando vazam, né? Vão embora lá e você fica lá com um pepino na mão para resolver. E às vezes demora muito para resolver, né? Às vezes atrapalhou tanto a alimentação quanto o sono. Seu bebê tá mais irritado, tá com mais dificuldade para comer. E tudo isso porque acabou que deixou levar demais, né? Durante as férias, durante a viagem. Então eu diria assim, primeira coisa, pensar realmente e pesar e colocar na balança se vale realmente a pena viajar com o bebê abaixo de 1 ano. Primeira coisa que você precisa responder para você. Vale a pena? Eu tô tão cansada que eu quero outros ares, eu vou encarar, eu vou pagar o preço, eu vou pagar pra ver, né? Eu posso depois me arrepender ou ficar mais cansado, ou enfim, eu ter que correr atrás dessa rotina novamente. Mas pra mim, faz sentido eu viajar agora? Beleza, faz. Se faz sentido, tentar escolher, então, destinos próximos, voos curtos, menos de 2 horas de duração, para evitar usar o banheiro. Que o fuso horário seja o mesmo, e não só o fuso horário, mas a claridade, a hora que amanhece, a hora que escurece, isso é super importante. E o local onde vai ficar, seja hotel, seja um resort, seja um flat, uma parte, uma casa de parente, seja adaptado para aquele tipo de bebê. Tem um berço acessório, para não compartilhar a cama e depois não conseguir compartilhar
quando chega em casa, ou que tem uma cozinha que você possa utilizar para fazer alimento, caso você esteja já na introdução alimentar. Então, que tem uma estrutura para você utilizar e minimizar essas alterações, né, que tem. A Gabi falou uma coisa legal aqui, que é levar objetos que fazem parte do dia a dia deste bebê, e brinquedos que ele goste mais, ou que façam parte da rotina e do ritual do sono desse bebê. Então, às vezes, uma naninha que tenha a chupeta preferida, se usar alguma coisa que remeta ao cheirinho do ambiente que ele está acostumado em casa. Então, um lençol dele, alguma coisa da cama que você acha que tem o cheirinho, ou o shampoozinho, o cheirinho, algo que você acha que vai ajudar esse bebê a remeter à casa dele, ao quarto dele, ao bercinho dele. Então, alguns objetos que você utiliza na sua rotina, no seu ritual do sono, alguns objetos que sejam familiares a esse bebê. Isso ajuda a criar um ambiente mais familiar para ele e pode auxiliar. Mesmo a Gabi falando aí que demorou 2 dias para voltar ao normal, mas pode ser que fosse demorar mais se você não tivesse feito isso tudo, de manter a rotininha estruturada, de levar objetos que fossem que remetessem ela à casinha dela. Eu acho que isso com certeza deve ter ajudado. E manter os horários, né? Manter os horários de soneca, manter horários de sono, manter horários de alimentação. Avisar as pessoas que estão envolvidas na viagem com antecedência que você não vai conseguir acompanhar as pessoas em todos os programas, em todas as programações. Então, conversar mesmo, abrir seu coração e deixar os palpiteiros para lá, porque fica aqui nos ombrinhos da mamãe depois, né? E mesmo assim, mesmo a gente fazendo tudo isso, pode dar um tilt, pode bugar. E aí, assim que você retornar à sua casa, você retorna ali a sua rotina o mais estruturadamente possível no início, mais rígida possível no início, para que a criança volte a lembrar ali da sua, diminuir a ansiedade novamente, lembrar dos cheiros, dos aromas, dos barulhos, da luminosidade, do ritual da higiene do sono, daquela casa onde ele vive, propriamente dito. Então, voltar, mesmo que dê trabalho, que você acha que, ai meu Deus, degringolou, nunca mais vou conseguir implantar a rotina. Consegue sim, às vezes demora vários dias, 2, 3, 4, uma semana, mas você consegue sim voltar. E aí você pensa aí de novo quando é que você vai fazer a próxima viagem, se tiver sido muito traumático, deixar para quando tiver aí 1 aninho ou mais, tá? Aquilo falando, viajei com o Pedro pra fora com 1 ano e 3 meses aí. E já não conseguia acompanhar o grupo, porque ele tinha os horários dele. Imagina com um bebê menor. Imagina com 2 filhos, né? Então, assim, realmente isso vai me trazer um benefício, vai trazer um benefício pra minha família, vai trazer um benefício para os meus filhos. Pesar, colocar na balança e, se for viajar, utilizar aí essas dicas e voltando, a gente reassume aí a nossa rotina, né? Porque como a gente fala sempre aqui, rotina é vida e serve para deixar a gente mais tranquilo e o bebê também, tá? Queria agradecer a participação de vocês, tá? Nessa live aí, nessas últimas lives do ano. Quarta-feira, às 10 horas, a gente tem pelo Instagram a livezinha nossa agora de perguntas e respostas. A gente chama as mamães, então se arruma, viu? Que eu pego o povo desprevenido, tá ali às vezes comendo ou fazendo alguma coisa, dá um trato aí no Visu para aparecer aqui comigo ao vivo. A gente chama para conversar, chama para tirar sua dúvida. Então anota aí no caderninho algo que você queria perguntar pessoalmente para mim e a gente se encontra então quarta-feira às 10 horas. Minhas aluninhas aqui, queridas do Nana Neném, já mando o link da mentoria para vocês. Amanhã às 14 horas a gente se encontra. Beijo grande!